Seja bem-vindo ao projeto de 7 bilhões de euros para salvar Veneza. Considerada por muitos uma das cidades mais bonitas da Itália, com seus canais, pontes e arquitetura, Veneza enfrenta hoje um grave problema que põe em risco o turismo, a economia e o dia a dia de seus habitantes. A cidade, que também é uma ilha, sempre sofreu com enchentes sazoniais, especialmente nas estações de outono e inverno. Em casos graves, mais de 95% da cidade chega a ficar inundada, o que, embora possa soar bem estranho para nós, é uma situação bem comum para os venezianos, tanto que a maioria dos comércios, bares e restaurantes continuam funcionando mesmo nesse período. Todos os anos, todo mundo se prepara para essa época. Esse fenômeno ocorre desde que a cidade foi fundada, mais de 1.500 anos atrás. E de tão comum, ele recebeu até um apelido, Acqua Alta, como os italianos chamam, que significa água alta em português. E faz menção justamente a esses momentos em que o nível da água sobe tanto que invade e inunda a cidade. Mas o que a Itália pretende fazer para salvar Veneza? O Acqua Alta acontece como consequência de uma série de fatores da região, como maré alta, baixa pressão atmosférica e ventos fortes, vindos do mar Adriático, o que não é comum, e é exatamente o que tem preocupado a população de Veneza, é que a frequência e a intensidade desses alagamentos estão ficando cada vez maiores. De acordo com a agência de notícias francesa France Presse, especialistas afirmam que isso se deve às mudanças climáticas e o aquecimento do mar Adriático. Em 2019, o nível de água foi o maior dos últimos 50 anos, com 80% da cidade inundada, uma taxa alarmante. Além disso, estudos apontam que Veneza está afundando lentamente, devido à erosão causada pelo deslocamento das placas tectônicas localizadas abaixo da costa italiana. Por isso, há anos, políticos, cidadãos e empresas vêm discutindo o que pode ser feito para resolver esse problema, especialmente se o nível do mar começar a subir mais ainda, o que provavelmente vai acontecer à medida em que os efeitos do aquecimento global se tornarem cada vez mais severos. Entre os projetos pensados para resolver esse problema, um dos mais promissores e o que ganhou mais destaque foi o projeto MOSE, concebido pela primeira vez em 1960, testado em pequena escala na década de 90, tirado do papel em 2013 e em construção até hoje. O projeto MOSE, que em italiano significa Moisés, tem a premissa de, assim como o personagem bíblico, dividir as águas do mar. O nome também é um acrônimo, que significa Módulo Experimental Eletromecânico em italiano, ou Módulo Experimental Eletromecânico em português. O projeto consiste em barragens móveis que impedem que o fluxo do mar avance sobre a cidade, mantendo Veneza a salvo, ainda que os níveis do mar aumentem para além do esperado. Para entender como o projeto foi pensado, a gente precisa entender um pouco a geografia da cidade. Antes de chegar no mar, Veneza possui uma grande lagoa, chamada de Laguna di Venezia, que se liga ao mar Adriático por 3 aberturas: Lido, Malamocco e Chioggia. As barreiras, ou portões do projeto MOSE, são usadas para fechar as aberturas. Para o projeto, foram construídos e colocados 78 portões divididos em 4 barreiras. Na enseada do Lido, a mais larga das 3, estão fileiras de portões ligados por uma ilha artificial. Essa ilha, que liga as 2 filas de portões, é onde fica o centro operacional do sistema. Na enseada de Malamocco, que foi um dos primeiros assentamentos da cidade de Veneza e que remete aos tempos da Roma antiga, fica mais uma fileira de portões e, por fim, mais uma fileira na enseada de Chioggia.
Esses portões são estruturas de metal de 20 metros de largura por 25 de altura e 4 de espessura, sendo colocados um ao lado do outro, formando a barreira. Em condições mais normais da maré, os portões se enchem de água e ficam submersos. Quando é prevista uma maré alta, é introduzido ar comprimido nesses portões para esvaziá-los, fazendo com que eles, que pesam mais de 40 toneladas, subam até ficar acima do nível do mar, impedindo que a água do mar entre na lagoa e faça o nível da lagoa aumentar, transbordando e inundando a cidade. Mas o elemento mais importante desse projeto talvez seja as caixas ou caixões que ficam submersos, suportando os portões e fazendo todo esse movimento de subir e descer. Eles levam apenas meia hora para subir e menos do que isso para descer. Para desenvolver esse sistema, foram contratados os melhores engenheiros da área. Eventualmente, quando os portões estão erguidos, fecha-se o fluxo da passagem de embarcações, por isso a necessidade de um projeto que fosse móvel. Mesmo assim, também foram construídas saídas para permitir que alguns barcos pudessem transitar enquanto a barreira estivesse erguida. Cada uma das grandes barreiras tem múltiplos portões e cada um deles pode ser controlado separadamente. Todo o sistema foi feito para ser flexível e pensado para se adaptar ao nível da maré e a outras condições. Em outubro de 2020, o projeto demonstrou sucesso no seu teste de barragem mais importante, já com 78 portões, conseguindo proteger a cidade de quase 1,5 metro de maré alta. Mas em dezembro do mesmo ano, a maré atingiu a cidade, alagando tudo outra vez. Segundo os responsáveis pelo projeto, isso não teria sido culpa do sistema de barragens, mas das previsões meteorológicas que não previram quão alta seria o nível do mar, levando as autoridades a equivocadamente não acionarem o sistema. Mesmo assim, o projeto de Veneza está longe de ter sido resolvido, principalmente porque agora os venezianos enfrentam um outro problema: os custos associados ao projeto. Os dados mais recentes apontam que o custo do projeto já ultrapassa os 7 bilhões de dólares, isso sem contar com os 100 milhões anuais estimados para a manutenção do sistema. Além do custo elevado de construção e manutenção, uma série de controvérsias e escândalos de corrupção envolvendo o projeto nos fazem questionar se, de fato, não há outra opção. Cidades como Nova York, São Francisco e Sydney conseguiram resolver problemas parecidos com soluções muito mais eficientes, como barreiras fixas que desempenham um ótimo papel em impedir o fluxo corrente de água para uma determinada região, o que automaticamente coloca em xeque a suposta genialidade de um projeto como o MOSE. Sem falar dos impactos ambientais, já que reter a água do mar assim pode levar a baixos níveis de oxigênio na água, colocando em risco a vida marinha local. Segundo eles, isso pode piorar à medida que o sistema for cada vez mais utilizado, o que possivelmente vai acontecer. Alguns ecologistas acreditam que esse projeto pode não suportar o aumento do nível do mar, previsto para o final desse século. E outros se perguntam se essa é uma solução tão eficaz quanto outras, até mais baratas, implementadas em outras cidades, como a barreira do rio Tâmisa, em Londres. O projeto também é criticado por ser muito antigo, podendo até ter sido uma boa ideia na década de 60, mas longe de ser a melhor solução nos dias de hoje. A primeira previsão para o término da obra estava marcada para 2014, mas foi adiada várias vezes. O governo italiano anunciou que MOSE estaria concluído em 2021, prazo que também não foi cumprido. Em 2022, a obra parece estar em seu estágio final, mas ainda é cedo demais para comemorar. O projeto tem sido utilizado em caráter parcial desde 2020. Embora funcione, o projeto MOSE demonstra como um projeto complexo nem sempre é a melhor solução.
Veneza está longe de ser a única cidade a sofrer com alagamentos e talvez ela devesse ter prestado mais atenção em outras cidades que passam por problemas parecidos. E não é que o projeto Moses seja necessariamente um projeto ruim, pelo contrário, todo o conceito por trás do projeto é bom, mas a sua viabilidade a médio e longo prazo é algo questionável. E aí, gostou? Então nos siga no nosso Instagram, canal.constructiontime, ou acesse o primeiro link aqui na descrição.